Oh, glória a Deus, amados. Bênção. Vamos ter uma palavra abençoada lá. Eu vou usar um versículo inicial, depois a gente passeia por mais versículos, mas lá em Atos, capítulo 11, verso 16, Atos capítulo 11, verso 16, né? 26, Atos capítulo 11, verso 26, né? Atos capítulo 11, verso 26. O que é ser um discípulo de Cristo? Vamos ler juntos? Olha aqui, ó. Podemos ler o trecho todo, amados, do verso 19 até o verso 30. Atos capítulo 11, do verso 19 ao verso 30. A igreja de Antioquia da Síria. Vamos lá? Enquanto isso, os discípulos que haviam sido dispersos na perseguição, depois da morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia da Síria. Pregaram a palavra, mas somente os judeus. Contudo, alguns dos discípulos que foram de Chipre e Cirene até Antioquia começaram a anunciar aos gentios as boas novas a respeito do Senhor. A mão do Senhor estava sobre eles, e muitos desses gentios creram e se converteram ao Senhor. Quando a igreja de Jerusalém soube que havia acontecido, enviou Barnabé de Antioquia. Ao chegar ali e ver essa demonstração da graça de Deus, alegrou-se muito e incentivou os irmãos a permanecerem fiéis ao Senhor. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Uma grande multidão se converteu ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. Quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Ali permaneceram com a igreja um ano inteiro, ensinando muitas pessoas. Foi em Antioquia que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Durante esse tempo, alguns profetas viajaram de Jerusalém a Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, pôs-se em pé numa das reuniões e predisse pelo Espírito que uma grande fome viria sobre todo o mundo romano. Isso se cumpriu durante o reinado de Cláudio. Então os discípulos de Antioquia decidiram enviar uma ajuda aos cristãos da Judéia, cada um de acordo com as suas possibilidades. Foi o que fizeram, enviando doações aos presbíteros, por meio de Barnabé e Saulo. Senhor Deus maravilhoso, Pai, estamos diante do Senhor e queremos ministrar a Tua palavra. Pedimos, Senhor, que o Senhor fale conosco, como o Senhor falou ali em Chipre, como o Senhor falou na Fenícia, como o Senhor falou em Cirene e como o Senhor falou em Antioquia, Pai. Que de maneira especial, nessa região do Oriente Médio, o Senhor agiu e de maneira preciosa, o coração de muitas pessoas foi tocado para direcionar a eles o que é ser um discípulo. Amém? Amém, em nome de Jesus. Hoje eu quero falar para vocês o que é ser um cristão. Você já parou e perguntou o que seria ser um cristão? O que é ser um cristão? O que é ser cristão no mundo atual? O que é ser cristão na perspectiva bíblica? O que é ser cristão hoje? O que é ser cristão nos tempos de Jesus? O que é ser cristão nos dias dos apóstolos? O que era ser cristão nesse tempo? Era algo novo para aquela época? Era algo diferente de tudo que já existia? A gente tem que pensar nesse processo, o que é ser um cristão. Ser cristão
é ser discípulo de Cristo. Ser cristão é ser um aluno de Jesus. Ser cristão é ser um discípulo de Jesus Cristo. E é interessante esse processo da palavra de Deus, né, que está falando aqui em Atos 11, né, o primeiro lugar onde eles foram chamados de cristãos. Antioquia da Síria foi o primeiro lugar onde eles foram chamados de cristãos. Onde os cristãos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Foi em Antioquia da Síria, com Barnabé e Saulo, que depois foi o apóstolo Paulo. O que é ser cristão? Ser cristão é ser discípulo de Cristo. Como fala aqui, né? Eles eram chamados de cristãos porque viam neles o bom testemunho de Cristo. Viam neles o bom testemunho da palavra do Senhor. Viam neles uma fé que crescia. Enxergaram na vida deles o amor do Senhor. Barnabé, por exemplo, era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Ser cristão é alguém reconhecido como discípulo de Jesus Cristo. Para ser cristão, eu tenho que ter algumas características. Quais são as características? Crer no Senhor Jesus. Andar por meio da fé. Ter um bom testemunho a respeito do meu caráter, a respeito da minha atitude com relação às outras pessoas. É uma pessoa que tem um bom testemunho dos homens e um bom testemunho de Deus. Ser cristão também é alguém que um dia foi salvo por Jesus Cristo. Isso é ser cristão. É alguém que, como os discípulos, entende que deve ser um aluno de Jesus. Porque ser cristão é ser discípulo, discípulo de Jesus. Os discípulos eram alunos do Mestre Jesus como o seu mentor. E eles aprendiam e queriam seguir o Mestre. Né? Quando eu sou um seguidor de alguém, eu quero trilhar esses caminhos. Qual foi o caminho que Jesus trilhou? Um caminho de fé, um caminho de graça, um caminho de esperança, um caminho de fidelidade, um caminho de santidade, um caminho de salvação. Jesus trilhou esse caminho. E é interessante esse processo. Como é que nós nos tornamos cristãos ou discípulos de Cristo? Como nos tornamos cristãos ou discípulos de Cristo? Arrependendo de nossos pecados, reconhecendo a nossa culpa pelos pecados cometidos, separando-nos voluntariamente deles e confessando a Deus. E por aí segue o testemunho do Espírito Santo na nossa vida. E é interessante esse processo, é um testemunho de Deus em nós. Uma pessoa não se torna cristão por apenas aceitar as normas de moralidade e ser membro de uma igreja e tomar a Santa Ceia. Não, uma pessoa se torna cristã quando ela segue a Cristo, segue os seus mandamentos, anda nos caminhos do Senhor e dá bom testemunho da fé e da sua salvação. Com o tempo, ela caminha para o batismo, que é uma confissão pública de que ela segue a Deus. É preciso ser batizado para nos tornarmos cristãos? Não, né? Porque sem o batismo é possível ir para o céu. E com o batismo é possível ir para o inferno. É interessante esse processo da nossa vida. Vamos voltar um pouquinho aí, ó. Atos 8.
Volta um pouquinho na palavra de Deus, você vai ver Atos 8. Né? E você vai ver em Atos 8, a partir do 13 até o 24, o que você vai ver aí? Ó? Filipe anunciando as boas novas em Samaria. E naquela cidade, ó, haviam sido dispersos, porém anunciavam boas novas a respeito de Jesus, por onde quer que fosse. Filipe foi para a cidade de Samaria e ali falou ao povo sobre Cristo. Quando as multidões ouviram a sua palavra e viram os sinais que ele realizava, deram total atenção. Muitos espíritos imundos foram expulsos e aos gritos deixaram suas vítimas, e muitos paralíticos e aleijados foram curados. Por isso houve grande alegria naquela cidade. E é interessante nesse processo aqui, ó, que fala que um homem chamado Simão praticava feitiçaria, e ele deixava o povo de Samaria admirado, e afirmava ser alguém importante. Todos, né, mais simples aos mais importantes, se referiam a ele como um grande poder de Deus, um homem com grande poder de Deus. Ouviam-no com atenção, pois durante muito tempo eles haviam deixado admirados. No entanto, quando Filipe lhes levou a mensagem sobre as boas novas do reino de Deus, sobre o nome de Jesus Cristo, eles creram. Como resultado, muitos homens e mulheres foram batizados. Um processo, primeiro eu creio, depois eu sou batizado. E ó o que ele continua aqui, ó. O próprio Simão creu e foi batizado. E começou a seguir a Filipe por toda parte, admirando-se dos sinais que ele dava. Quando os apóstolos de Jerusalém souberam que o povo de Samaria havia aceito a mensagem de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Assim que chegaram, oraram por aqueles convertidos e eles receberam o Espírito Santo. Então, aquilo que eu falei, a pessoa creu, foi batizada e depois que seguiu, né, o Espírito Santo veio sobre ela. E é interessante esse processo, né? Pois apesar de terem sido batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo não havia descido sobre eles. Então Pedro impuseram a mão e eles receberam o Espírito Santo. Simão viu que essas pessoas recebiam o Espírito Santo, quando os apóstolos punham a mão sobre elas, então ofereceu dinheiro, dizendo: dá-me este poder, para que quando eu impuser a mão sobre as pessoas, elas recebam o Espírito Santo. Pedro, porém, respondeu. Aqui, ó, que está falando aqui, ó, tem também muita gente batizada que vai para o inferno. Ele já tinha crido, já tinha sido batizado, mas ele não tinha se convertido de verdade. Ó, Pedro, porém, respondeu: que seu dinheiro seja destruído com você, por imaginar que o dom de Deus pode ser comprado. Você não tem parte nem direito nesse ministério, pois seu coração não é justo diante de Deus. Tem muita gente que pode acreditar, tem muita gente que pode se tornar crente, mas não um verdadeiro cristão? Tem. Tem muita gente que pode apenas crer, admirar, querer os milagres, mas está com um coração impuro, injusto, um coração longe de Deus? Pode ter. Pode ter até gente que vai ser batizada, mas não se converteu de verdade? Pode. Pode. E essa pessoa não caminhar para o céu, mas decidir caminhar para o inferno. Agora, pode ter muita gente que não chegou a tempo de ser batizado, mas realmente se converteu de verdade e creu em Jesus? Pode. Então vai ter gente que vai chegar no céu sem ter sido batizado. Ao mesmo tempo que vai ter gente que pode cair para o inferno já tendo sido batizado. Porque precisa verdadeiramente se converter. É no coração. Os verdadeiros cristãos, eles são encontrados pelo coração. Os verdadeiros cristãos são encontrados através da graça, através da transformação de vida, através de um caminhar com Cristo e com o Senhor. E por último,
chegando aqui, ó. Pode o cristão cair da graça, isto é, perder a salvação? Algumas igrejas acreditam que não. Aquela velha expressão, uma vez salvo, salvo para sempre, né? Ou sempre salvo, né? Mas nós acreditamos que não só o regenerado, como o santificado, pode apostatar-se da fé, né? A menos que novamente se arrependa dos seus pecados e mude de vida. O que geralmente causa uma queda? Um orgulho espiritual, como aconteceu com Satanás, né? Jactar-se nos seus talentos, nos seus triunfos, naquilo que ele tem diferente dos outros. Né? Aquela velha frase que o orgulho precede a queda. Se nós nos gloriarmos nas nossas atitudes, se nós nos gloriarmos, né, no nosso fazer, nas nossas atividades, queremos se colocar acima das outras pessoas, né, não ter uma vida mais humilde, nós podemos cair. O orgulho precede a queda. E o orgulho espiritual pode levar mais ainda alguém a cair. Não dar a glória devida a Deus nas coisas, nós podemos cair. Devemos cuidar para não cair? Sim. Deus manda vigiar sempre. A vida cristã é um romance com Deus. Devemos nos empenhar em viver debaixo da sua bondade, debaixo da sua poderosa mão, debaixo da sua graça, debaixo do seu amor, debaixo da tua presença, estar firme na rocha que é Jesus, perto da árvore, enxertados na videira verdadeira, para que possamos produzir frutos e possamos nos alimentar, sempre resistindo ao adversário e cuidando diligentemente da nossa vida devocional. Oração, leitura bíblica, meditação, jejum e busca pela santidade. Queria deixar essa palavra para vocês. Ser cristão, ser discípulo de Cristo. Vamos orar. Senhor Deus maravilhoso, Pai, pedimos nesta hora que o Senhor possa abençoar a nossa vida, abençoar o coração de cada um com essa palavra. Sobre ser cristão. Ser cristão é ser um discípulo de Jesus. Eu quero ser um verdadeiro cristão? Olho para Jesus. Quero ser um discípulo do Mestre? Caminho do lado dele. Ando nas suas pegadas. E as suas pegadas não é, eu preciso fazer uma peregrinação até Jerusalém ou até Israel. Não. Jesus percorreu o mundo da sua época. E nós também devemos percorrer o mundo, a sociedade da nossa época, levando o Evangelho. Seguir as pegadas de Cristo é levar o Evangelho. Ajuda-nos, Senhor, a como cristãos entender esse processo de vida, de transformação e de caminhar ao lado de Jesus. Toque a vida de cada irmão, cada irmã, e que eles possam desejar a cada dia viver uma vida cristã real e verdadeira. Em nome de Jesus. Amém.